Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6. E nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre como estruturar o conteúdo da apresentação. Então, como que a gente vai definir o que entra, o que sai, como que a gente vai apresentar aquilo de um jeito que prenda mais a atenção das pessoas, como que a gente vai personalizar aquilo dependendo da nossa audiência, como que as apresentações no mundo corporativo se diferenciam um pouco mais da apresentação que a gente está acostumado a fazer na faculdade. Então, entrar nesses tópicos mais do conteúdo mesmo, beleza? Então, a primeira coisa que é muito importante entender é que o jeito que a gente faz a apresentação na faculdade é para a faculdade. Né? Por mais que a gente tenha uma certa tendência a continuar fazendo a apresentação daquele jeito, de um jeito bem quadradinho, aquilo não vai ser exatamente o caso dentro de uma empresa, porque as pessoas têm uma outra preocupação. Você não está ali ensinando ninguém, né? Geralmente, quando a gente faz a apresentação na faculdade, a gente precisa realmente passar todas as informações de um jeito bem científico, tem que colocar a fonte de tudo, tem que colocar tudo sem embasamento, tem que mostrar toda a sua metodologia. E na empresa, muitas vezes, as pessoas não estão se importando tanto com o seu trabalho por trás da cena, né? Behind the scenes, behind the curtains. Eles não querem saber o que você fez para chegar ali, eles querem saber qual que é o próximo passo, o que tem que ser feito, o que a gente pode alcançar com isso, o que esse seu trabalho trouxe, quais são os resultados. É muito mais prático. E na faculdade a gente sempre tinha que apresentar muito mais esse lance como foi feito, o que que a literatura fala, no que eu baseei minhas hipóteses, né? O que que eu estudei. Aqui você explica, né? Dá toda uma introdução sobre o que é aquilo. Então, mesmo em apresentação, às vezes de trabalho em grupo, né, na faculdade, a gente praticamente está dando uma aula ali, né? A gente está ensinando sobre um tópico que a gente está falando. E na empresa é muito menos sobre isso, é muito mais sobre. Deixa eu te informar sobre o que pode ser, o que está melhorando, que resultado eu estou trazendo. É, o foco é outro. Então, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Então, o que a gente está acostumado? Na faculdade, a gente coloca lá uma introdução, aí coloca metodologia, né? Aí a gente apresenta resultado, discussão, conclusão. Né? Isso aqui é um jeito bem padrãozinho de apresentar na faculdade. E sempre a gente usa o quê? Muito bullet pointzinhos, a gente usa muita tabela, bem assim, bem quadradona, né? Bem aqui assim, de um jeito mais escurinho aqui, e aqui com os nossos dados. Aí no máximo a gente põe um círculo, assim, né? É tipo um negócio bem quadrado, bem estruturado, o que é ótimo, que é uma coisa que funciona para quando você vai. Seu objetivo é simplesmente informar. Mas geralmente na empresa, deixa eu voltar para mim. Apesar de nosso objetivo ser informar também, né? A gente quer mostrar aquilo, a gente geralmente também quer uma ação da pessoa. O que não é o caso na faculdade. Na faculdade você vai ali, você faz a apresentação, que é para as pessoas avaliarem o seu trabalho, uma coisa que já foi concluída, certo? Você vai ali para falar, olha, isso aqui foi o que eu fiz, esses são os resultados que eu alcancei, se for uma pesquisa que você fez, você mostra todo o embasamento, você mostra o que aquilo está adicionando para a comunidade científica, você mostra os resultados, você mostra suas conclusões, o que você pode extrair daqueles resultados. E beleza, é apenas para informar. Mas geralmente na vida corporativa a gente quer que a pessoa que está ouvindo faça algo também. A gente quer, talvez, recursos para um projeto, a gente quer que aquelas pessoas trabalhem ou façam alguma coisa pra gente, a gente quer que as pessoas implementem a nossa solução. Então, às vezes tem um projeto de estágio ou projeto de trainee que você teve que criar uma nova rotina ou um novo jeito de fazer as coisas. Você vai fazer aquela apresentação para tentar convencer as pessoas de que aquele novo jeito de trabalhar faz sentido. Então, não é algo que é só para informar e falar, isso aqui foi o que eu fiz, isso aqui é o resultado que eu recebi, show de bola. A gente vai ter que fazer mais coisas depois. Então, essa é a primeira coisa para ter em mente. Qual é o seu objetivo com aquela apresentação? O que você quer tirar? Então, antes de começar a fazer slide, antes de pensar como que eu vou falar com as pessoas, antes de pensar qual a ordem que eu vou colocar a informação, você tem que ter bem claro para você o que você quer tirar daquela apresentação.
Você quer só passar as informações? É tipo uma coisa de rotina que você vai lá só para mostrar a informação? Geralmente, eu sei que em empresa tem isso também. Tem sessões de que são só para realmente apresentar resultado e é para informar as pessoas. Mas geralmente nesses casos, a gente tem até um template, a empresa tem até um. Isso aqui é uma coisa que você preenche, você só vai ali, fala e acabou. Às vezes até uma reunião em que várias pessoas estão apresentando. Então, nesse caso, siga o que a empresa, né, o ways of working da própria empresa. Mas nesse caso aqui que eu tô falando, é mais quando a gente tem nosso próprio projeto, quando a gente vai fazer uma apresentação, quando a gente vai fazer um pitch, quando a gente tenta realmente engajar as pessoas e chegar numa solução. Então, primeira coisa é ter bem claro qual é a ação que você quer que as pessoas ali tomem, ou qual é a impressão que você quer que as pessoas tenham, qual é o seu objetivo ao fazer aquela apresentação. E falar que é o meu chefe falou para eu fazer não é motivo bom o suficiente. Você tem que entender o que você está tentando tirar daquilo. Porque é tempo seu e é tempo dos outros que está sendo gasto, está sendo investido ali. Então, é importante que você vá, que você direcione todo o seu conteúdo e toda a sua apresentação do conteúdo para aquele um objetivo. Porque se você faz uma apresentação super informativa, mostrando tudo o que foi feito, mas a pessoa fica no final assim, tipo, tá, ela fez tudo isso, mas por que isso importa pra mim? Por que isso é relevante pra mim? O que ela espera de mim? Por que eu fiquei aqui 20 minutos ouvindo essa menina falar? Qual é o objetivo disso? Então, primeira coisa, entender o objetivo. Deixa eu até vir aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. Então, antes da gente pensar em. Deixa eu mudar a cor. Não. Antes da gente pensar em conteúdo e como a gente vai apresentar alguma coisa, a gente tem que saber qual é meu objetivo com essa apresentação e quem é minha audiência. Audiência. Beleza, galera? Então, essas duas perguntas são extremamente importantes. Antes da gente pensar em conteúdo, antes da gente pensar em, visuais, né? Como fala isso? Visualizações. Antes da gente pensar em PowerPoint, antes da gente pensar em ensaiar qualquer coisa. Qual é o meu objetivo com essa apresentação? E com quem eu estou falando? Porque, dependendo de quem for o seu público, você precisa ensinar muito mais. E você vai ter essa parte realmente informativa, essa parte que se aproxima talvez um pouco à apresentação que a gente pensa da faculdade, né? Em que a gente realmente vai falar, não, a gente está falando então agora sobre revenue management. Eu vou explicar o que é revenue management. Se eu estou falando talvez com os outros estagiários, digamos que eu tenho que fazer um treinamento sobre o que é o meu departamento para os outros estagiários entenderem o que é. Então é uma coisa bem informativa. Pode ser que aconteça isso, né? Principalmente se vocês não tiverem, se vocês tiverem um programa grande de estágio ou de trainee em que não tem esse tipo de iniciativa, talvez seja até legal vocês falarem isso, né, sugerirem isso para a empresa de vocês, porque eu acho super legal quando as pessoas compartilham. A gente tinha isso na Heinz, que cada um fazia uma apresentação ali de 5 minutos sobre o que era a sua função, né, o que estava acontecendo. Então, nesse caso, realmente você vai explicar o que é o seu departamento, o que é a sua função. Então, ela vai se aproximar um pouco da informação. Mas, geralmente, digamos que você vai apresentar uma coisa do seu, né, um projeto que você quer implementar para os gerentes daquela. Você quer fazer um projeto de melhoria contínua e você vai apresentar para os gerentes das plantas, para os gerentes de planejamento, alguma coisa que você queira fazer. Você não precisa explicar muita coisa. Aquelas pessoas trabalham com aquilo por anos. Se você começar a apresentar uma coisa assim, muito óbvia para eles, eles vão falar, cara, por que você está gastando meu tempo com isso? Então, dependendo do nível do seu público, tentem prestar atenção, né? Tentem refletir sobre qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem sobre aquele seu tópico. Na faculdade, geralmente eles ensinam o contrário pra gente. Eles falam, não, faça uma apresentação assumindo que a pessoa seja leiga. Você tem que, né, levar a pessoa por toda a jornada, explicar tudo o que está acontecendo. Mas na realidade da empresa, a gente não tem esse tempo. As pessoas não têm esse tempo. E ninguém tá afim de ficar ouvindo uma explicação sobre algo que eu faço por 5 anos. Tipo, eu sei do que você tá falando. Vá direto ao ponto.
Então, nessa hora, que é o mais frequente, a gente tem que deixar de lado essa coisa nossa de querer ensinar e a gente tem que assumir que a pessoa sabe. Se ela não souber, então, lógico, talvez tenha algum detalhe. Por exemplo, estou fazendo um projeto de melhoria contínua sobre um produto específico numa linha específica. Aí eu vou ter que talvez dar alguns detalhes sobre aquela linha, porque a pessoa que está me ouvindo, talvez principalmente por ser de um nível mais alto, não vai saber os detalhes específicos. Então, esses detalhes eu tenho que saber, não, beleza, a pessoa é bem mais genérica, ela olha para bigger picture, eu tô falando de um detalhe específico, eu vou ter um slide informativo sobre qual é o problema naquela linha específica, né? O que eu tô realmente querendo abordar. Mas eu não vou precisar explicar como é feito o planejamento de demanda na nossa empresa. Eles entendem isso. Então, você tem que realmente entender de verdade, criticamente, quanto de informação você precisa passar e qual a informação que você pode assumir que a pessoa saiba. Se a pessoa não souber, você fala, fiquei meio na dúvida se essa pessoa vai saber sobre isso ou não. Minha dica é, faça um slide com a explicação daquele processo ou com a explicação sobre aquilo, o que é aquilo, qual é a implicação, e deixe em apêndice, deixe nos anexos, na parte de baixo. Anexo ou apêndice. Depende de como vocês chamem. No final, né, da apresentação, não vai estar no corpo principal da apresentação. Se alguém te perguntar, você está pronto para explicar aquilo, mas você não vai gastar o tempo da pessoa, a não ser que... Ai, vou espirrar. Bora. Perdão, galera. Você não vai gastar o tempo da pessoa, a não ser que ela te peça. Então, se ela falar, ai, desculpa, eu realmente não conheço esse processo. Ou às vezes você tá falando com alguém mais senior, mas que entrou na empresa há pouco tempo. Então, talvez eles queiram alguma coisa assim. Ficou na dúvida se aquele conhecimento é uma coisa óbvia ou não? Prepare o slide e coloque em apêndice. Não coloque coisas que você acha assim, eu vou pôr só por segurança. Não coloque. Eu sei que isso também, de novo, é uma mudança de pensamento, porque na faculdade a gente tinha muito mais mania de pecar pelo excesso, né, de explicar demais. Até porque às vezes tinha, é uma apresentação de 10 minutos, mas o professor deixava você falar mais tempo, né? Então sempre tinha gente que acabava explicando muito mais. E o professor gosta de mais detalhe, gosta de mais embasamento. Isso não é a realidade do mundo corporativo. As pessoas gostam de coisas que vão direto ao ponto. Gostam de coisas. Me fala o que me interessa. Me fala o que diz respeito a mim. O que você fez, o que você estudou, o que você. Você tem que passar de um. Você tem que mostrar, né? Quando você vai apresentar resultado, quando você vai apresentar, por exemplo, o final do seu projeto de estágio, é lógico que você precisa mostrar o que você fez para chegar naquilo. Mas tem outras coisas que são mais importantes. Então, esse lado de querer ensinar muito é mais para quando você está falando para pessoas que não conheçam aquilo. Geralmente não é o caso, beleza? Então, pensa sempre, antes de definir o que do seu conteúdo você vai colocar ali dentro ou não, quem é a sua audiência. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Então, você vai lá e fala, você tem, né, tipo, um monte de coisa que... Ai, tudo bem, tô com esse azulzinho. Você tem lá um monte de coisa que você fez e que você tem vontade de apresentar, beleza? Você vai olhar para isso e vai comparar. Quem é minha audiência? O que disso aqui tudo que eu tive que aprender? Isso aqui foi tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz. Eu coloquei em uma página, mas obviamente vão ser muitos gráficos e muitas coisas. Você vai ter um monte de planilha, enfim, um monte de documentos que você usou, que estão sendo aqui representados por essa página. Mas o que dessa parte aqui eu preciso realmente passar para minha audiência? Ah, tá, essa parte aqui é importante. Vou falar, essa parte aqui eu quero falar, essa parte aqui eu quero falar, e isso aqui é o principal que eu quero apresentar para eles. Beleza, a partir daí eu vou começar a construir e organizar o meu conteúdo. Sem entender quem é a minha audiência e aí olhar para o meu conteúdo inteiro, é muito difícil, a gente quer colocar muita coisa. Tem gente que prefere fazer uma apresentação gigante e depois ir diminuindo, né? Isso pode ser o seu estilo também. Eu, na verdade, não gosto muito de fazer slide, então eu sempre preferia olhar para coisa crua ali mesmo, né? Então, todos os meus documentos e realmente, talvez fazer mesmo uma lista. Eu tenho tudo isso que eu fiz, eu tenho essa análise, eu tenho essa resolução, eu tenho essa proposta, que talvez não seja tão importante, eu tenho enfim, né, todas essas evidências aqui, eu prefiro só fazer uma lista e aí definir o que eu quero apresentar. Outra possibilidade é você criar não, deixa eu voltar para o azul. Você pode criar já um grid de slides super completo, então contando toda a história como você gostaria de contar. Beleza? Então, você fez uma análise, saiu um gráfico, você faz um slidezinho ali, sem enfeitar muito ele.
com aquela parte do documento. Então aqui você vai ter, obviamente, muito mais slides do que isso, dependendo do seu projeto. Você vai ter uma história super completa. Então aqui você pode usar, inclusive, essa coisa bem estruturada de, beleza, isso aqui vai ser todas as coisas de introdução, tudo que eu fui estudando para entender isso. Ah, esses conceitos estão acontecendo isso foi o que eu peguei de um outro projeto antigo. Aí o que que eu fiz, né? Então, sei lá, as análises que eu fiz. Aí você vai colocar um monte de gráfico. Aí você vai falar, não, então isso aqui é a nossa proposta, proposta um, a explicação da proposta um, proposta 2, explicação da proposta 2. Você pode organizar isso mesmo em slide e depois você vem com a sua canetinha e falar, beleza, isso aqui, esse vai entrar, a proposta 2 vai entrar e o resto vai para apêndice. Tem gente que prefere fazer isso, tem gente que prefere fazer lista. Eu sempre fui muito mais de olhar para a coisa toda que eu tenho e selecionar o que eu quero apresentar. Deixa eu pegar agora um outro slidezinho pra gente começar do zero. Então, digamos que a gente tem aqui. Geralmente o que a gente tem é uma situação. É uma situação. A situação é igual quando a gente fala na entrevista, que é do STAR, né? A situação é o que está acontecendo. Então, o que é? O que é? O que está acontecendo? Qual é o cenário atual? Qual é o contexto atual? Aí a gente tem uma outra parte que é a complicação ou oportunidade. Vou por desafio. Peraí. Desafio ou oportunidade. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente não tem um problema realmente. A gente está fazendo um trabalho que não necessariamente é porque algo está dando errado, mas é porque algo pode ser melhor. Então, pode ser algo que está ruim, não está funcionando, então a gente está tentando resolver aquele problema, mas pode ser algo que tem espaço para melhorar. Por isso eu vou colocar como desafio e oportunidade. Aqui, ainda assim, dentro de o que mas o que não é bem o que pode ser, o que é o nosso foco. É o foco do que a gente vai olhar. Então, dentro de toda a situação vai ser, a gente está talvez produzindo, tô pensando muito em coisa técnica, né? A situação é que a gente tem muitas campanhas de marketing acontecendo. O desafio é que sempre estão sendo atrasados, sempre a rotina tem alguma rotina específica ali que está sempre dando um atraso dentro dessas muitas campanhas. Então a situação temos 120 campanhas rodando por ano. O desafio vai ser como que a gente pode melhorar essa parte específica dessa rotina. Então a gente vai falar, tem uma rotina que não tá dando. Devia ter preparado um pouco esses exemplos melhor antes. Então, o desafio e a oportunidade é o foco da nossa apresentação, é o foco do que a gente vai trabalhar naquilo. Beleza? Aí a gente tem a gente tem nossas propostas, né? Nossas propostas. Não, primeiro a gente tem nossas análises. A gente vai ter nossa análise da situação. Então, que vai te dar mais profundidade. Que vai te dar mais profundidade do que realmente. Onde está o problema? Então, onde está o problema? A gente vai ter propostas, que é o que pode ser, não, o que pode ser feito, e a gente tem o benefício, que é o que pode ser. Então, basicamente, a gente quer levar a pessoa por uma jornada entre o que e o que pode ser. Beleza? Então, a gente vai ter a situação atual e a gente quer
ou resolver um problema ou melhorar alguma coisa que já exista. Mas na verdade, o que a gente quer basicamente é levar a pessoa por essa história. A gente quer trazer aquilo, não de um jeito, peraí, eu vou te ensinar o que eu fiz, eu vou te apresentar um monte de dado. Não, eu quero que você entenda como aquela história foi progredindo. E de novo, isso vai se aproximar muito mais com, por exemplo, o que a gente faz dentro de uma entrevista. A gente também tenta contar uma história. A gente também tenta fazer alguma coisa que tenha uma ordem coerente e que a pessoa queira saber qual é a próxima informação. É isso que você quer que as pessoas que estão ouvindo sua apresentação sintam. Que elas fiquem assim, tipo, qual é a próxima coisa? Interessante. E o que você vai fazer em relação a isso? Então, o jeito que você conta a apresentação não é simplesmente para informar ou para educar a pessoa sobre aquilo. É para que ela realmente se interesse em visualizar com você qual é o que pode ser. Então, é bom ter essa visão. Primeiro, às vezes se você estiver apresentando resultados, o que pode ser pode já ter se tornado, né? Então, digamos que você teve um projeto um projeto grande de estágio ou de trainee, uma coisa que você realmente efetuou ao longo do tempo e você está apresentando os resultados que você teve. Então, você vai trazer a pessoa da situação inicial para a situação que você trouxe eles. Mas isso é uma caminhada. Isso é uma jornada mesmo através do tempo também. Então, se você está contando uma coisa que já foi feita, você quer que eles entendam como que aquilo foi se desenrolando, como que aquilo foi aparecendo. Porque quando aquilo é apresentado como uma história, você envolve muito mais as pessoas que estão ouvindo do que simplesmente jogar dados e jogar fatos e informações de um jeito muito seco, como geralmente é o jeito que a gente apresenta na faculdade. Então, deixa eu voltar aqui pro meu. Deixa eu pegar uma outra cor. Não, um verdinho. Agora, como a gente pode apresentar? A gente pode fazer esse caminho, como eu expliquei, bem linear, contando uma história, e dá pra ser super envolvente. Eu, na verdade, sempre preferi usar esse jeito mais linear, do tipo, essa é a história, isso é o que foi acontecendo, porque geralmente as pessoas preferem ouvir desse jeito, é um jeito mais normal pra nossa cabeça de absorver uma história, é entender nessa ordem. Mas você também pode ir ao contrário. Você pode começar mostrando o que pode ser. Se você, por exemplo, no exemplo que eu falei, tá tendo muito atraso em uma parte da campanha de marketing. Sempre a gente atrasa nesse momento. Então você pode falar, cara, imagina quanto tempo a gente poderia economizar se a gente tivesse, se a gente já tivesse nessa situação. Então, isso é legal de começar ao contrário, de trazer para o benefício e aí falar, a gente poderia chegar com essa proposta, o que essa proposta resolve? Essa proposta resolve esse problema que a gente descobriu com essa análise, então você pode vir de baixo para cima também. Isso é uma possibilidade para pessoas que tenham mais domínio. Eu, na verdade, pessoalmente, sempre usei mais a parte linear do tipo, como a situação é, como a gente analisou, o que a gente entendeu, onde a gente vai chegar. Mas é possível fazer o contrário. Então você poderia também contar como seria se a gente pudesse ser isso e aquilo. A gente poderia fazer tantas campanhas com menos tempo, a gente poderia talvez ter menos pessoas trabalhando. Isso é sempre delicado falar, né? Mas às vezes a gente quer economizar um funcionário, não necessariamente para mandar alguém embora, mas para colocar essa pessoa para trabalhar em outras coisas. Então a gente tem, no momento a gente tem, sei lá, 8 pessoas trabalhando com isso, e a gente poderia ter 7 pessoas. Então você pode começar apresentando a situação que poderia ser, e depois falar, mas como que a gente pode chegar lá? A minha proposta é chegar lá a partir disso e disso daquilo. Mas por quê? O que isso está resolvendo? Isso está resolvendo que quando a gente fez uma análise, na verdade, onde tem mais o problema, então você pode também fazer a história de baixo para cima. Entenderam, galera? Um pouco sobre a estrutura. Então vocês podem ir de um lado para o outro, tranquilaço. Beleza? Nossa, ficou bem ruim, né? Porque o verde ficou bem espremido aqui do lado. Agora, como que você vai fazer essa sua escolha? Em geral, quando a gente vai apresentar um resultado que já foi feito, de novo, pessoalmente prefiro fazer a ordem mais linear, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir desse jeito.
Geralmente, eu acho que a gente fica muito, quando a gente sai da faculdade, principalmente, a gente fica muito entre dois mundos. Um mundo é o mundo da apresentação bem acadêmica, que é bem quadrada, e o outro mundo é o mundo, se você entrar no YouTube e falar como fazer uma apresentação memorável, ou, né, como fazer um bom pitch, tem coisas que são muito enfeitadas. O mundo corporativo tá no meio. Então, quando você vê coisas como tipo, não só colocar uma palavra no slide, isso geralmente você vai fazer se você estiver fazendo um pitch. Quando você faz um pitch, é uma coisa bem curtinha, você quer realmente inspirar as pessoas a comprarem a sua ideia, aí usar dados, usar informação, usar número, não é tão legal. De novo, a gente vai pensar no quê? Na audiência e no objetivo. Aí eu posso até fazer um. Nem ia falar sobre isso especificamente, mas vou. Então vamos lá. Se o seu objetivo é um pitch, você tem que usar muito mais visual, muito menos texto. É pouco tempo. Seu objetivo é principalmente inspirar, muito menos informar. E a sua audiência é qualificada. Só pra gente, só pra vocês não ficarem tão perdidos enquanto eu vou falando. É que eu acabo falando muita coisa, até eu me confundindo. Então, gente, quando você faz um pitch, que na verdade, muitas vezes, quando a gente procura em vídeo do YouTube, a gente vai ver coisas muito modernosas sobre a apresentação. Que é do tipo, coloque só uma imagem. Eu gosto muito disso, eu, na verdade, gosto muito de assistir apresentações que não tenham tanto texto. Como vocês podem ver, eu dou praticamente todas as minhas aulas sem apoio visual, porque eu acho que isso envolve muito mais a gente no que a pessoa tá falando. Quando tem texto, quando tem gráfico, quando tem coisa, aquilo acaba distraindo sim. Mas quando a apresentação é para, né, mostrar resultados ou engajar a pessoa para trabalhar com você, não tem como só colocar a imagem. Então, o mundo corporativo fica no meio desses dois mundos, beleza? Então, essas coisas bem assim, super modernosas de apresentações e você fala e isso também não funciona tanto, a não ser que seja realmente um pitch de vendas ou um pitch de alguma coisa. Mas quando você apresenta para um grupo ali que entende do seu assunto, você não tem nem que informar tanto e nem que inspirar tanto. Você quer chamar para ação. Então, sempre tenham esse foco, tragam a pessoa em uma história e selecionem o conteúdo de vocês de acordo com que aquilo precisa, com qual é a mensagem que aquilo precisa ser passado. Se você quer que a pessoa implemente a sua rotina, você tem que mostrar muito qual é o benefício para ela. Se você quer que a pessoa invista na sua ideia, você está fazendo um projeto, você precisa de um budget maior, você precisa mostrar qual é o resultado financeiro que aquilo vai trazer. Então, se eu estou pedindo dinheiro, eu preciso mostrar o que aquilo vai trazer de dinheiro também, porque a gente não põe dinheiro em coisas que não tragam dinheiro, né, para a empresa. Então, onde vai estar o foco? Aí só depois você seleciona o conteúdo que você vai colocar que encaixe naquela história. De novo, a mesma coisa sobre a apresentação pessoal, né? A gente não olha para tudo que a gente fez, para tudo que a gente tem e seleciona o que é importante. O resto, se alguém perguntar, vai estar no seu currículo, você vai explicar. Do mesmo jeito aqui, se você fez um estudo super extensivo sobre aquilo, você sabe um monte de coisa, talvez aquilo não vai se encaixar na sua história principal, mas é bom você ter ali, caso as pessoas estejam curiosas. Você coloca no apêndice. A maioria das minhas apresentações grandes no trabalho tinham muito mais slides no apêndice do que no corpo da apresentação em si. Eu vou falar um pouco mais sobre visuais quando a gente começar a olhar um pouco sobre PowerPoint, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco como a gente vai olhar para o conteúdo a partir da audiência e a partir do nosso objetivo. Sempre isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. O que eu quero que aquelas pessoas que estão naquela reunião saiam para fazer? Saiam pensando, não, isso aqui é o que vai acontecer, isso é o que ela fez, ou às vezes você quer apresentar a sua, sei lá, apresentação final do estágio. Você quer só mostrar que você fez um bom trabalho? Pode ser uma coisa mais inspiradora, uma coisa mais informativa barra inspiradora, né? Então você não vai precisar de uma ação daquilo. Mas geralmente mesmo quando você entrega um trabalho, você espera que aquilo continue, né? Você espera que aquilo seja realmente implementado, você espera que as pessoas realmente usem aquela sua nova planilha, ou aquela sua nova rotina que você criou. Então, quando você quer uma ação da pessoa, o jeito que você conta a história tem que estar tocando naqueles pontos
aqui e ali. Então, você vai mostrando como aquilo se relaciona com a realidade da pessoa. Então, Rita, mas digamos que eu vou fazer uma apresentação para um grupo tão grande de pessoas que tem objetivos diferentes ali dentro. Você foca no seu público principal. Então, se eu tenho que uma apresentação para, digamos, para galera de marketing, mas vai estar toda a liderança lá dentro também. Mas o que eu quero, na verdade, é que as pessoas de marketing se empolguem e realmente implementem a nova rotina que eu criei, apesar de ter algumas pessoas de outras áreas ali. Então, eu vou assumir que as pessoas entendem sobre aquilo, todo mundo tem um conhecimento de marketing, ok? Ou, por exemplo, se eu vou falar sobre. Vamos fazer o contrário. Eu vou fazer uma apresentação para uma galera de marketing sobre planejamento de demanda. Então, eu vou falar um pouco sobre como, né, eles precisam planejar um pouco melhor as campanhas deles, porque isso impacta na produção. E então, eu criei uma nova rotina de como eles podem preencher a campanha e o que eles esperam de volume a mais para que a galera de supply chain consiga realmente conectar melhor aquilo. Então, eu criei uma nova planilha para eles preencherem, uma nova rotina para eles fazerem. Meu objetivo ali é falar com a galera de marketing. Talvez tenham pessoas ali de planejamento de demanda que sabem bastante sobre o que eu vou falar, mas eu vou precisar passar um pouco mais de informação porque a pessoa que eu quero que haja a partir daquela reunião é a galera de marketing. Então eu vou direcionar o meu discurso para quem eu quero que tenha uma ação depois. De novo, a gente não faz reunião, a gente não faz apresentação e nem reunião não deveria fazer sem ter um objetivo, né? Sem ter algo que a gente espera que saia daquilo. Então, tenham isso em mente. A escolha do conteúdo que vai entrar na sua apresentação principal tem que ser bem, como fala, tailored. Tem que ser feita sob medida para a pessoa que está ali ouvindo. E pode ser que você faça a mesma apresentação para grupos diferentes de pessoas e você não vai usar os mesmos slides. Se você vai apresentar uma nova rotina para a galera de planejamento de demanda e para a galera de marketing, você vai falar, dar mais informações, você vai passar mais detalhes sobre o que eles precisam entender do outro lado para marketing, então você vai falar um pouco, você vai assumir mais conhecimento sobre a área de marketing, explicar um pouco mais sobre a parte de planejamento e enfatizar os benefícios para marketing. Quando você for apresentar para planejamento de demanda, você vai dar menos conhecimento sobre demanda, você vai falar mais sobre a parte de marketing, como é importante que eles se comuniquem bem, e você vai enfatizar os benefícios para a galera de planejamento de demanda. Entendeu? Então, por mais que tenha sido o mesmo projeto, você precisa adaptar a sua história para que as pessoas que estão ouvindo se engajem com aquilo. Porque senão a apresentação fica muito perdida. E você vai colocar informação, né, nos slides, você vai usar conteúdo mais denso, que talvez se aproxime um pouco do conteúdo de faculdade? Sim, de vez em quando a gente precisa sim ter, principalmente números. Cara, números são uma coisa assim que, mesmo quando eu faço uma apresentação que eu não quero tanto usar um visual, se você puder colocar os principais números num slide, isso já dá muita força. Mas, por mais que tenha esses momentos em que você vai explicar talvez um gráfico, em que você vai explicar uma tabela, principalmente quando aquilo é o que você está apresentando, né? Então, se você está apresentando uma nova rotina, você precisa explicar como é o processo e como aquilo está acontecendo. Você vai ter aquele momento mais educacional e eles são alguns momentos. O principal é entender que aquilo é uma história. Você está levando as pessoas numa jornada. Então, qual é o final? Qual é o ponto que você quer que as pessoas cheguem? E é aí que você vai contar a sua história. Beleza, galera? Se aproxima pra caramba do jeito que a gente pensa em apresentação pessoal, mas agora focado um pouco mais em conteúdo de trabalho. Beleza? Então a gente vai continuar falando sobre a apresentação nas próximas aulas e talvez as coisas vão ficando um pouco mais claras. Espero que não tenha sido muito overwhelming a aula de agora.